Ah, tá certo. Beleza, Pedro. Aulas aqui. Tá, ficou. A parte. Essa daqui é até uma aula que a gente já deu até uma olhada. Deixa eu já mostrar a tela para vocês. E a gente vai continuar ela aqui. Mas a gente vai passar meio rápido por ela aqui, tá? Então, compartilhar tela. Tá. Nós falamos um pouco na aula passada sobre matrizes, né, que são vetores de vetores, e alocação dinâmica de memória. A gente vai ver aqui, a gente viu muito parte de alocação estática até agora, né, entendendo como que a memória funciona ali. E todo mundo está vendo a minha tela aqui? Tudo ok, né? Aí matrizes e ponteiros, né? A gente viu na aula passada lá essa parte de como que fica uma matriz dentro da memória. Então aqui seria o endereço de memória. Ela fica contínua, né? Ou contígua, que tem esse termo. Mas ele equivale à primeira linha e à segunda linha. Só revisando aqui. Então você acessa a primeira linha com B0 e a segunda linha a partir de B1, e a coluna entraria no segundo termo, que é o B0 primeira coluna, B0 segunda coluna, B0 terceira coluna, e assim por diante, né? Nesse slide. E aqui, ó, dá para você trabalhar com ponteiros aqui, né? Na primeira posição, você chamar um ponteiro assim, que essa primeira parte, ela tem um endereço de memória para ela, tá? Só para a gente identificar, que seria o 400. E essa segunda começa do 412. Então, é esse que ele vai ter essas informações, né? E a segunda aqui, o 0, 1, 2, ele 0, ele fica no 400 mesmo, o 2 ele vai para a segunda, o 1 para a segunda etapa e o 2 para a terceira aqui, né? Ele acessa esses outros dois elementos. A parte da matriz deu para entender legal, fazendo a questão do jogo da velha. Show de bola, show de bola. Era isso que eu queria de vocês. E então, o que esses printf imprimem? Quando eu imprimo B, B é o nome da minha matriz. Ponteiro B também é um ponteiro para matriz, e esse carinha aqui, B0, todos imprimem 400, tá? Todos imprimem 400, que é a primeira posição de memória. Então, o nome B, o nome VET que a gente usou, ou o nome MAT, ele aponta para a primeira posição do vetor, primeira posição da matriz. Quando eu pego o ponteiro desse cara, ele aponta para esse endereço de memória. Ele tem esse endereço de memória de recuperação. Quando eu pego B cochete 0 de uma matriz, eu estou pegando também esse primeiro endereço de memória, tá? Vou passando rápido aqui. Aí, então, o que esse cara imprime? Aqui eu estou entrando mais especificamente, né? Ele fala, cara, eu quero o endereço de memória da primeira linha e da primeira coluna. Precisa eu pegar com o e-comercial, que também é 400, tá? Tendo isso em mente, você consegue equiparar essas formas de acesso aos dados. Essa é a maneira mais fácil, digamos assim, que é a maneira clássica, com linhas e colunas, com esses rótulos. Você pode fazer assim, com acesse o primeiro endereço de memória, que seria isso daqui, né, o 400, soma mais um elemento, que ele iria para 404, e recupera o valor dele, tá? É isso que ele está fazendo. Ok? Deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor. Ou ainda, o jeito mais hardcore e difícil de entender, que eu até me confundi na aula passada, que era recupera o primeiro endereço de memória, 400, soma a primeira linha, que é 0, então ele vai pegar o 400 ainda.
aqui, nessa primeira parte, é como se fosse isso daqui, né? Mais as colunas, então 0, 1, 2, que ele vai andando aqui e recupera o endereço dele, tá? Então, deixa eu apagar aqui que ficou bem poluído, mas esses caras são equivalentes. Esse é igual a esse jeito e esse jeito, tá? Ah, para que caramba eu vou usar isso daqui, desse jeito, que é bem complexo até de ler? Talvez exista algum problema, talvez seja uma questão de concurso, tá? É isso. Eu estou acostumado com o jeito, digamos, clássico de fazer, básico. Mas você pega isso daqui e você fala, não, isso daqui vai dar erro. Não, isso daqui é a mesma coisa disso dali, né? Então, daí aqui tem um exemplo, tá? Para vocês testarem aí, ó. É só modificar com esses códigos aqui, vocês vão ver que ele vai imprimir a mesma coisa, tá? Aí o multidimensional arrays, que eu falei, para vocês deixar para vocês se aprofundarem, pesquisar. Não vou entrar aqui que não precisa. Vamos para a alocação dinâmica de memória, beleza? Foi só uma revisão da matriz anterior. A gente falou do heap, do stack, né? A gente já passou por essa parte aqui, a gente executou esse código, viu as partes da memória, né? São aí as 4 partes. O stack é o famoso pilha de execução, é a famosa pilha de execução. A parte global é a parte de texto. Vão entrando, ele vai empilhando, vai executando, vai saindo. Stack Overflow. E o heap, que a gente não viu com mais atenção. O heap é uma área de memória alocada dinamicamente, que é gerenciada automaticamente pelo sistema operacional ou pela biblioteca do gerenciador de memória. A memória do heap é alocada, desalocada e redimensionada regularmente durante a execução do programa, e isso pode levar a um problema denominado fragmentação. Tá? Ele fica disperso na memória RAM, ali os dados, eles não ficam um depois do outro, tá? Então, esse é o problema de utilizar. Eu não consigo ter um iterador para alocação dinâmica de memória, estruturas de dados alocadas dinamicamente, porque não necessariamente eles ficam um depois do outro, ele em memória, né? Ele fica com espaço de memória 400, mas o segundo elemento pode ser um 800, não um 404, entendeu? Porque ele alocou uma memória em outro local que estava livre. É assim que o sistema gerencia. Então, o heap de uma memória é um local na memória onde a memória pode ser alocada em acesso aleatório, em acesso randômico, né? Por isso que é o RAM, né? Randomic Access Memory, né? Memória de acesso randômico. Ao contrário da pilha, em que a memória é alocada e liberada em uma ordem muito definida, né? Os elementos dos dados individuais alocados no heap são normalmente liberados de forma assíncrona. O que é assíncrona? Sem ser ao mesmo tempo, de uma maneira tipo offline, assim, ele está rodando em paralelo. Assíncrona é que ele não deixa eu falar aqui o termo exato, que isso é uma palavra importante, tá? Essa é uma palavra importante. Assíncrono. A área de tecnologia da informação, a comunicação síncrona é a transmissão de dados geralmente sem o uso de um sinal de relógio externo, onde os dados podem ser transmitidos intermitentemente em um fluxo estável, que não é síncrono, que não apresenta sincronia ou sincronismo. Basicamente, essa ideia o que é uma comunicação assíncrona que a gente usa muito? O e-mail. O e-mail você manda e você não sabe se a pessoa vai ler naquele momento que você mandou. Ela pode ler no outro dia. Uma comunicação síncrona é um chat online do WhatsApp. Se as duas pessoas estão online e vocês estão conversando, ela está vendo ao mesmo tempo, né? Tá um depois do outro, logo ali, meio que ao vivo, tá? E aí a liberação liberados de forma assim. O que é esse liberados? Quando você aloca um espaço na memória, se você não liberar ele fica
utilizado. Ele fica ocupado, entendeu? Então, a ideia é que você use a memória com acesso dinâmico e limpe ela, para ele dar espaço para você utilizar aquele espaço depois, tá? A gente vai ver um exemplo. Então, isso pode resultar em um heap fragmentado, em oposição apenas aos dados na parte superior ou na parte inferior, dependendo da maneira como a pilha funciona. Pode ser liberado resultando na liberação de elementos de dados na ordem inversa que foram alocados. A gente vai ver. Então, esse free story, que fala free storage ou free pool memory, que você não tem um espaço definido. Então, é um outro espaço na memória, heap, e essa não é a estrutura de dados heap, como eu falei, que a gente vai ver mais para frente. Então, a alocação dinâmica em C, precisamos conhecer essas funções: malloc, calloc, realloc e free. Teve um slide que eu fiz que eu perdi ele numa aula de estrutura de dados 1, eu não sei onde é que eu coloquei, que eu falava do DJ alloc, e isso ficou tão marcado na mente dos alunos que o aluno estava se formando e ele falou dessa aula do DJ alloc. Só que eu esqueci. Onde está? Foi o que veio na minha cabeça. Isso mesmo, né? O alloc está bem na memória de acesso dinâmico, tá? E o que seria cada significado desse, né? A gente vai ver com calma aqui. Aqui é a forma de utilizar, tá? Então, olha aqui o código, né? Cada linha dessa vai para uma parte de memória. No caso, eu entrei no main, o main entrou no stack, né? Na função stack. A variável A, ela é declarada aqui no stack. A variável ponteiro P, ela é declarada no stack. Essa terceira linha é o jeito de fazer corretamente a utilização do malloc, tá? E o que é o malloc? Eu também sempre achei legal essa palavra, né? Malloc, realloc e free. Deixa eu pegar aqui. Aqui da USP aqui. E isso daqui tem lá no nosso livro também, tá? No livro de referência. Mas ele significa a memory allocation, tá? A função malloc aloca um espaço no bloco de bytes consecutivos na memória RAM do computador e devolve o endereço desse bloco. O número de bytes é especificado no argumento da função. No seguinte fragmento de código malloc, aloca 1 byte. Ou seja, se você só chamar assim malloc 1, você passa tipo um número dele, você vai estar falando para ele, cara, aloca 1 byte. É o que eu preciso para ter um ponteiro de char, né? Então, eu declaro um ponteiro de char, ele precisa de 1 byte. Mas em um ponteiro de inteiro, ele precisa de quantos bytes? 4, né, não? 4 bytes. Só que eu não sei, esqueci isso. Por exemplo, você pode utilizar a função sizeOf, que ele vai retornar 4. Né? Você lembra que a gente fez esse exercício na primeira aula? SizeOfInt, ele vem o 4, é basicamente somente para isso. SizeOfFloat, ele vem o 4 também. SizeOfDouble, ele vem 8, que é o que eu preciso para ter um ponteiro desse tipo, entendeu? E é o que a gente vai usar mais para frente. Então, continuando aqui o código. O retorno da função malloc é um ponteiro void, tá? Um ponteiro vazio. Ele retorna um ponteiro. E como ele vem um ponteiro void, é boa prática você fazer um cast para definir que eu quero um ponteiro de inteiro, entendeu? Então você converte ele para ponteiro de inteiro dessa maneira. Beleza? Que ele vai salvar em P. E ele reservou aqui para mim um espaço na memória que eu disse que é 200 aqui. Então, olha o ponteiro P aqui no main, ele tá com o valor 200 apontando para o heap, tá? É assim que funciona. E quando eu executo essa nova linha aqui, ponteiro P recebe 10, onde ele armazena de fato esse valor? No heap, né? No 10, beleza?
a declaração está no stack, mas o armazenamento está no heap. Então, o que o malloc faz? Procura um espaço livre no heap, aloca esse espaço e devolve um ponteiro que vai ser trabalhado como uma referência na stack. Beleza? Estamos entendendo. Não é muito fácil de entender de primeira, vocês vão até dar uma confundida, mas é só ir voltando. Se eu fizer novamente, vou repetir aqui. Se eu fizer novamente o uso desse código, eu não declarei um novo ponteiro, eu estou usando o mesmo ponteiro. Estou falando para ele, cara, aloca agora novamente um outro espaço de memória. Essa linha ela serve para falar assim, reserva um espaço para eu trabalhar dinamicamente. Aí ele retornou um ponteiro, que foi o 400. E que se eu fizer isso, P20, ele foi guardou o 20 no endereço de memória 400, nesse exemplo. Beleza? E eu recupero isso mexendo no P. Se eu quiser dar um printf para mostrar o 20, eu posso fazer print, né? Printf porcentagem D e chamo o quê? Acessa o P, que assim eu recupero o conteúdo que o P está apontando. Se lembram disso? Então eu meio que executo o P e recupero para onde ele está apontando. Ok? Só que, vocês percebam, isso daqui ficou na memória. Como eu não fiz o código da maneira melhor indicada, esse carinha ficou na minha memória como um lixo de memória, que não vai ser utilizado se eu pedir para realocar. Somente se não tiver mais espaço, ele vai buscar né, um espaço forçando uma reescrita. Mas não é, como disse, uma boa prática. Então, você utiliza a função free. Então, executando em sequência esse código, ele vai alocar, atribuir e vai desalocar. Ele vai apagar da memória aquele espaço alocado com aquele conteúdo, entendeu? Então, e você só dá a free no P, não free no asterisco P, porque o free no P vai me retornar o espaço de memória que eu quero começar a desalocar. Tá? É isso, não tem muito o que explicar mais do que isso, entendeu? Vocês vão ter segurança na escrita desse código repetindo os exercícios, mas basicamente é isso. Então, o free recebe um ponteiro, né? Beleza. Então, aqui um outro exemplo. Ó. E se eu fizer isso? Aloca, né? Usando a função malloc, 20 vezes o tamanho de um inteiro. Para que eu faço isso? Ele tá separando 20 memórias de inteiro, né? Isso. O que é 20 memórias de um inteiro? Isso, um vetor. Então, ali a gente estava alocando uma variável só, né? Um ponteiro para uma variável simples. Mas se eu precisar, se esse carinha aqui apontar para um vetor, eu preciso alocar o tamanho do vetor, tá? Aí você pode colocar aqui tamanho de um vetor de inteiros, de 20 posições, ele vai fazer isso. Beleza? Você multiplica o size off. É o muito utilizado. Então, se lembra naquelas questões que eu falei? Quando eu declaro assim, vet 10, eu estou falando que o meu vetor tem 10 espaços na memória stack, tá? E eu não consigo modificar isso aqui dinamicamente. Mas se eu utilizar um ponteiro, eu consigo alocar um vetor dinamicamente com o tamanho inicial e depois realocar esse mesmo espaço de memória, aumentar esse espaço de memória aqui, se o meu vetor aumentar de espaço. Né? Eu posso ou multiplicar para dobrar o tamanho dele, não, agora aloca 40 e copia todos os elementos para ele. É mais ou menos assim que é feito, tá?
Então, a alocação dinâmica permite ao programador alocar memória para variáveis quando o programa está sendo executado. Assim, poderemos definir, por exemplo, um vetor ou uma matriz cujo tamanho descobrimos em tempo de execução. O padrão ANSI, né, define apenas 4 funções para o sistema de alocação dinâmica, disponível na biblioteca stdlib. Então, a gente estava utilizando muito a biblioteca stdio, agora a gente vai ter que importar a stdlib para trabalhar com a alocação dinâmica de memória. Existe uma pequena diferença entre calloc e malloc, que um reserva, aqui eu vou falando sobre elas. Tá? A função malloc é a mais utilizada, para mim é a mais fácil de utilizar. Serve para alocar memória e tem o seguinte protótipo. Ele retorna um void e um tamanho de um inteiro, um número inteiro positivo, né? Unsigned int. Se lembra que o unsigned é não negativo, então ele é positivo. Lógico, se você for botar um valor inteiro negativo, ele não consegue fazer uma alocação negativa, né? Não faz sentido. Então, a função toma o número de bytes que queremos alocar, que seria o num. Aloca na memória e retorna um ponteiro void para o primeiro byte alocado. O ponteiro void pode ser atribuído a qualquer tipo de ponteiro. Se não houver memória suficiente para alocar a memória requisitada, a função malloc retorna um ponteiro nulo. Isso daqui retorna um null. Então, aqui você já começa a ver um problema que pode se deparar, né? Que uma boa prática é você verificar se o retorno da alocação é diferente de nulo, tá? E aí você conseguiu alocar de fato. Por quê? A memória, só para a gente entender, esses quadradinhos, eles são finitos, né? Você tem 4 gigabytes para, digamos assim, num computador padrãozinho. Lógico que hoje a gente tem 16, 32. Tem gente, que não é o meu caso, talvez seja algum de vocês, que tem 64 GB de memória. Ou, se eu não me engano, acredito que tem até 128. Você já viram o computador com 128 GB de memória? Tem que ter grana, né? E o padrão hoje, eu acho que a maioria, quem joga, né, precisa de uns 16. Mas, mesmo Com o assim, preço que tem tá a um RAM hoje em limite. dia, professor. Oi? Com o preço que tá a RAM hoje em dia, o cara Com o tem que preço ser que tá hoje em dia, né? Eu tô multimilionário. falando assim, achando que tá todo mundo bem, né? Mas não. Tá difícil, aumentou muito o preço, né? Mas, bom, maioria Culpa aí dos tem aí. minerador, professor. Culpa dos minerador. Fogo. Não, fogo neles não. Os caras estão Tá vivendo a mais vida aí. caro que processador. A memória tá mais cara, né? É. Bom, o que eu quero falar é que tem um limite. E esse limite da memória ela é compartilhada com o sistema operacional, com o que estiver aberto no teu computador. Então, e ele reserva um espaço para não dar conflito, para assim, você tá mexendo aqui no C, por exemplo, e, e você botou assim, aloca para mim 1 bilhão de bytes na memória. Aí ele vai falar, cara, não tem esse espaço disponível. Ele retorna null. É basicamente isso, entendeu? Então, tá, veja um exemplo de alocação dinâmica com malloc. Tá aqui, ó, um exemplo mais completo. Então, declarei um ponteiro, uma variável e um inteiro contador. Reservei espaço para o tamanho dessa variável. No caso, na verdade, não o tamanho dessa variável, né? Ele alocou os números inteiros P para agora ser tratado como um vetor de ponteiros, de posições. Então, esse A seria tipo o tamanho do meu vetor. Aí eu converti ele para um ponteiro de inteiro, né? Porque a gente sabe que por padrão ele retorna um void, mas ele alocou aqui 40, né? 10 vezes 4, 40 bytes. E daí ele verifica se esse daqui é o diferente de P, negação de P, no caso, é como se fosse assim, P é igual a null. É isso que ele está verificando.
Esse aqui são equivalentes. O diferente, a negação de P e o P igual a nulo é um espaço nulo. Se o P for nulo, a negação dele aqui vai dar uma confundida em vocês. A negação dele é positiva, né? A negação dele vai voltar 1 e ele entra. Então, a negação de P é que equivale ao P igual a nulo. É uma lógica aqui. Aí, o que ele está falando? Então, é o erro que a gente acabou de falar. Não tem memória suficiente, você sai do programa, tá? Se ele passar por essa checagem, que é uma boa prática de código, ele continua o código e vai imprimir. Aqui, no caso, não vai imprimir, vai atribuir um valor no meu vetor de inteiros aqui, ó. Esse Pzinho a gente alocou como fosse um vetor de inteiro. Ele tem 40 espaços na memória que eu posso ir andando com o i. Então, no primeiro espaço de memória, eu atribuí aqui um 0 vezes 0, que deu 0, né? No segundo espaço de memória, foi 0 vezes 1 vezes 1, que dá 1, 2 vezes 2, que dá 4. Então, ele foi andando assim, tá? Até o limite do meu tamanho, de 0 a 9, que é o espaço do meu vetor, né? Não é que eu tenha 40 espaços, eu tenho 40 bytes que consegue armazenar 10 inteiros. Caramba, professor, estou entendendo um pouquinho. Se eu falar um pouco rápido, mas é isso. Depois vocês podem rever a aula para a gente conseguir ver tudo, tá? No exemplo acima, aqui tem uma descrição. É alocado memória suficiente para armazenar. Foi o que eu acabei de falar, tá? Não vou repetir. O que está falando aqui no final? Se não tiver sido P, terá sido nulo, o que fará com que negação de P retorne verdadeiro. Se a operação tiver sido bem sucedida, podemos usar o vetor de inteiros alocado normalmente. Por exemplo, indexando P0 até A-1, né, que seria de 0 a 9 posições, né? 0 a 9 posições que eu tenho no meu vetor, beleza? Ok. E o calloc? O calloc, ele faz a mesma coisa que o malloc, só que a forma, você passa dois atributos, né? Por isso que eu acho o malloc mais simples de entender, que você só passa um atributo, né? Um valor de atributo, que é o número de bytes que você quer. A forma como você calcula esse número de bytes pode ser multiplicando tamanho de variável por número, mas aqui você passa o número primeiro e o tamanho da variável depois, né? E o retorno não é, ó, a função aloca uma quantidade igual a num vezes size. Isso é, aloca a memória suficiente para um vetor de objetos tamanho size. Retorna um ponteiro void também. O ponteiro void pode ser atribuído a qualquer tipo. E o negócio é que quando você faz isso daqui no malloc, ele reserva espaços nulos. E o calloc reserva espaços zerados. Tem diferença de usar nulo para zero, tá? Essa é uma das diferenças. Além da forma como se reserva, o que ele coloca no espaço de memória armazenado é uma coisa e o outro é outra, entendeu? Basicamente é isso, tá? Aí a comparação, em vez de você comparar com nulo, você compararia com zero. O realloc serve para realocar, como fala, a memória no seguinte protótipo. Você passa um ponteiro onde já tem uma memória alocada em um número que você quer que ele realoca. Ó, a função modifica o tamanho da memória previamente alocada, apontada pelo PTR. Para aquele especificado número, o valor de num pode ser maior ou menor que o original. Então, você pode diminuir o tamanho de um espaço alocado ou aumentar o tamanho de um espaço alocado. Um ponteiro para o bloco é devolvido porque o realloc pode precisar mover o bloco para aumentar seu tamanho. Se isso ocorrer, o conteúdo do bloco antigo é copiado para o novo bloco. Tá? Isso aqui já é uma mão na roda quando você quer, né, aumentar um vetor. E nenhuma informação é perdida. Se
Você pode fazer isso na mão também, entendeu? Em vez de usar realloc, usar malloc de novo e alocar, num primeiro momento, um espaço novo, chamar uma função copia vetor para a função alocada nova e desalocar a função anterior, que é isso que o realloc faz por trás dos panos. Então, se o ponteiro for nulo, aloca o size bytes e devolve um ponteiro. Se o size é 0, a memória apontada por PTR é liberada, se não houver memória suficiente para a alocação. Um ponteiro nulo é devolvido e o bloco original é deixado inalterado. Tá, isso aqui é só uma ideia de o que é feito com um ponteiro antigo. Beleza? Então, esse cara volta, a ideia é salvar para um ponteiro novo, né, PTR2, assim, e você... o ponteiro aqui declarado seria aqui. Tá? Controla assim. Beleza? Então, o realloc, aqui tem um exemplo, ó, o exemplo continuando, né? Eu aloquei inicialmente 30 espaços de memória, verifiquei se foi alocado realmente, atribuí valores para ele, o tamanho deve ser modificado por algum motivo. Aumentou o número de números que, sei lá, eu estou salvando matrículas de alunos nesse vetor aqui. Eu tinha o limite de 30, aí entrou mais um aluno 31, eu tenho que realocar novamente. Você pode utilizar o realloc. Aí você passa o P. Ó, perceba que você pode utilizar o mesmo P, que ele vai, né, sobrescrever. Aqui, ó, ele pegou os 30, aumentou agora para o A, que vale 100, então ele aumentou 100, P pode ser tratado como um vetor de posições, e daí ele atribuiu agora um outro valor para o PI, tá? Aqui ele fez um cálculo aqui só para não ser números diferentes, mas executem esse código e verifiquem se o vetor anterior continuou e se o vetor novo foi alocado. Então fica como quem está estudando aí mesmo e executando esses códigos faz isso. Aqui a diferença, tá? A diferença entre eles de malloc e realloc que eu falei, um aloca. E é isso. Vamos para outro conteúdo para dar tempo. Foi um pouco rápido, mas é isso. Se estiver Tá? gravando, a gente vê depois. Tá, beleza. Aqui eu confesso que eu vou um pouco mais devagar aqui, que é uma parte que... cadê esse negócio, rapaz? Cadê o ponto? Recursão, tá aqui. Deixa eu fechar aqui a aula anterior para não dar... E aí, a nossa querida e por muitos odiada recursão. Começamos bem. O que é a recursão? A gente vai ver a definição, mostrar um exemplo e um exercício. Eu gosto de botar uns memes, né? Vamos ver se vocês entendem isso daqui. Problemas com recursão, daí o cara pega um papelzinho, quando ele lê, é o quê? O mesmo problema. Deu para entender? Esse cara aqui eu também acho ele muito engraçado. Eu tenho um amigo meu que ele realmente acredita em aliens, né? Esse cara aqui é aquele que fala de... Eu também meio que acredito, tá? Eu só não acho o maluco dos OVNIs. E o meu amigo é muito semelhante a esse cara aqui, ele tem esse cabelo, mas ele acredita e ele fica com raiva quando a gente fala, cara, também não é bem assim, eu acho que tu tá achando que tudo é alien e nem tudo é alien, né? Tipo, que daí é aquela parada, eu não vou entrar nesse tema para não perder o contexto da aula, né? Mas que falam dos reptilianos e dos outros aliens que já vieram e estão controlando o mundo. É uma meio teoria da conspiração, né? Mas só um ponto nisso. E ele fala que recursão é tipo, cara, recursão é isso aqui, é tipo, dá para você entender, mas tem que prestar atenção. Então,
você define desse meme aqui? Ele fica caindo no mesmo problema, entrando novamente, né? Sabe onde é que vocês já viram recursão? Você já pegou um espelho e colocou um espelho na frente de outro espelho e ficou no meio dele? O teu reflexo, ele fica o quê? Ele fica batendo, né? Dentro de um espelho e voltando para outro, e você se fica vendo dentro aqui dele, você se vê segurando um espelho, no caso. E ele fica entrando, né? Quando abre o ABS. Oi? Quando abre o ABS, que fica um monte de coisa dentro da outra. ABS? Eu não entendi. Não, é tipo um negócio para gravar a tela, aí você abre e fica dando imagem espelhada. Quando você abre o OBS, isso mesmo. Se eu abrir o OBS, dá para ver isso aí aqui de fato. Vamos abrir rapidinho, que não vai demorar muito. Mas vocês vão ter o que está sendo falado. Ó. Ali está aparecendo o OBS um dentro do outro, né? Quem já jogou Portal? Professor. Oi? Tem outro exemplo, não, professor? Eu nunca joguei. É interessante ver como é que funciona no Google se você digitar recursão lá. Deixa eu ver aqui, não fiz esse teste. Como assim? Portal é muito legal, tá, gente? Deixa eu botar aqui Portal Steam. Você tem que ir passando de fase. Deixa eu só mostrar uma imagem para mostrar o que a gente está falando. Se você criar 2 portais aqui, você entra numa recursão, né? Quem já viu que você cria um portal onde você vai sair, e se você dar um tiro para baixo e botar para você cair em cima, você fica entrando, né? Você cai direto no portal que você abriu e basicamente é tipo um buraco negro? Isso. Recursão seria isso mesmo, um loop. Um loop com outro nome. Só que Oi? Desculpa, você falou? Eu pensei que fosse um buraco negro. Tipo isso. Não é o conceito de buraco negro. O buraco negro, se você entrar lá, você não volta. É literalmente um portal onde uma é a entrada e outra a saída. Isso. Mas tu vai continuar entrando e saindo todo o tempo? É pra ter dar um retorno? Isso. Daí, a gente vai já entrar nesses detalhes. A recursão na programação, se você não tiver um critério, são 2 critérios que são definidos, né? A parte recursiva, que seria a parte do loop, e a parte de ponto de parada, né? Para ele não estourar a sua memória. Então, a recursão na computação, você tem que ter um caso base, que é dito também, ou o critério de parada, de saída, para você começar a retornar. E a gente vai ver com calma. Falou para só escrever recursão aqui no Google? Isso, escreve recursão aí. Agora vê, você escreveu. Eu escrevi errado. Não, tá certo. Só que aí ele fica dizendo que tá errado e toda vez volta para essa página. Mas ele não atualiza, não? Quase aparecem várias páginas à medida uma que ele trollagem, né? É uma trollagem que ele conseguiu me pegar aqui, eu não sabia. Tipo, tá certo, e toda vez você volta. Muito bom, não sabia. Isso seria uma recursão, professor? Isso daqui seria uma recursão, porque eu tô assim, digamos, entrando eu quero, qual é digamos, a função recursiva que eu tô entrando? Eu quero pesquisar recursão. Aí a pesquisa de recursão me devolve: você quis dizer recursão? E eu falo: sim, eu quis dizer recursão. Eu fico entrando. Aí, o que tem por trás disso, né? Como foi dito aí, tem um loop, e agora tem outros conceitos que é utilizado na programação para você resolver alguns tipos de problemas específicos que a gente vai ver aqui na aula, tá? Professor, pergunta: a recursão, ela seria tipo uma função? A recursão... Ou não? Não, uma função, ela pode ser recursiva, tá? Ela pode ter uma característica de recursão, mas a recursão, ela é um conceito mais geral. Uma função recursiva pega esse conceito geral e aplica a uma função, entendeu?
uma função recursiva é o que está dito aqui. Vamos ler que você vai já tirar essa tua dúvida aqui. Está lá no livro, na página 54, que eu coloquei de referência. Funções podem ser chamadas recursivamente. Isso é, dentro do corpo de uma função, podemos chamar novamente a própria função. Se uma função A chama a própria função A, dizemos que ocorre uma recursão direta. Se uma função A chama uma função B, que por sua vez chama uma função A, temos uma recursão indireta. Diversas implementações ficam muito mais fáceis com recursividade. Por outro lado, implementações não recursivas tendem a ser mais eficientes. Qual é o oposto de uma função recursiva? Tem um nomezinho infinito? também. Tem um nomezinho também. Como é? Loop infinito? Não. Loop infinito tem a ver com recursão sem controle. Você pode ter uma função que é chamada iterativa, que ela primeiro que ela não se chama a si própria, né? No corpo da função não tem a chamada para ela própria. E você faz um loop normal com for, com while, assim por dizer, tá? Mas são chamadas funções iterativas. A gente viu até agora, todas as funções são iterativas, tá? Você faz... Então, aqui falando de funções recursivas, para cada chamada de uma função recursiva ou não, os parâmetros e as variáveis locais são empilhados na pilha de execução. Novamente, essa pilha de execução, sim, ela vai acompanhar, porque a gente tem que entender a fundo. Então, a nossa stack, então ela é empilhada na stack. Aí agora vocês já começam a entender por que dá o Stack Overflow se você não tiver um controle na função recursiva, porque ela fica entrando no stack sem parar, infinitamente. Só que como nossa função não é infinita, nossa memória não é infinita, ela estoura, né? Então, assim, mesmo quando uma função é chamada recursivamente, cria-se um ambiente local para cada chamada. Aqui ele só está falando que se você passa um parâmetro para uma função recursiva, aquele parâmetro ele tem um escopo local a cada chamada, tá? As variáveis locais de chamadas recursivas são independentes entre si, mesmo tendo os mesmos nomes. Elas são coisas diferentes, e a gente já viu isso. Como se estivéssemos chamando funções diferentes. Beleza? Então vamos ver aqui, ó, continuando no livro, né? As implementações recursivas podem ser pensadas conforme a definição recursiva do problema que desejamos resolver. Então, usar funções recursivas está muito intrinsecamente ligado ao problema que você quer resolver. Nem todo problema precisa ser recursivo. Tem problemas que é mais fácil ser resolvido com recursão, tá? E assim por diante, você faz uma análise prévia no problema. Por exemplo, o valor do fatorial de um número pode ser definido de uma forma recursiva, tá? A gente vai ver esse exemplo mais para frente. Então, considerando essa definição, fica muito mais simples pensar na implementação recursiva de uma função que calcula e retorna o fatorial. O que é o fatorial, né? A gente usa esse número. Qual é o fatorial de 1? Fatorial, não exponenciação. Não se confundam com um número elevado a zero, não. O fatorial de 1 é 1 mesmo, né? Ou vocês não esqueceram disso? O fatorial de 2. O que é o fatorial? Eu vou multiplicando um número pelo antecessor, né? Eu comecei com 1. O ideal é se n é igual a 0, né? Vamos começar com 0. 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial. A gente multiplica pelo antecessor. Então,
Se n é igual a 1, aqui ele está falando, é isso que ele está falando. 1 se n é igual a 0, desculpa. 1 se n é igual a 0. Então, o fatorial de 0 é 1. Daí o fatorial de 1 também é 1, né? Que é multiplicado a partir dele. Depois, 2 vezes 2 menos 1, que é 1, que é 2. Aí o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Só para a gente ir lembrando. Então, 3 vezes 2, 6. Vezes 1 dá 6 também. 4. Vamos só verificar aqui. Isso daqui vai dar 3, 2 e 1. Por que o 0 não entra, né? Ele não, o 0 não entra, porque ele iria zerar todos os fatoriais anteriores, né? Então, isso aqui é uma coisa que, para n maior que 0, tá? Se o 1 e os outros casos só entram para n maior que 0. Tá? E daí, esse daqui vai dar 12, 20... 12 vezes 2, 24, vai dar 24, né? Aí, como que eu verifico isso? O Google também faz pra gente. Se a gente botar assim, fatorial de 3, só bota assim 3 fatorial e dá Enter, ele retorna o 6, ó. Retornou aqui o 6 que a gente calculou. O fatorial de 4, o nosso 24 ali, tá? E o fatorial de 0, então, que a gente deu uma confundida ali, né? Fatorial de 0 é 1. Essa é a regra. Fatorial de 0 é 1. Professor, mas fatorial de 0 é 1 e fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 1 é 1. Tem uns vídeos no YouTube explicando isso daí. Porque, tem um vídeo no Por YouTube. quê? Eu sei fazer a função, mas nunca me pergunte o porquê. Porque é essa definição matemática aqui, tá? Ele tem essa, fatorial. Se n for igual a 0, é 1. É um pressuposto, né? E esse aqui seria a condição de parada até. E para qualquer número maior que 0, você faz essa multiplicação. 1 menos 1 que daria 0. Ah, tá. Eu entendi o que você está falando. Aqui, só que 0 fatorial, quanto que é 0 fatorial? É 1. Então, por isso que ele fica 1. Ele não fica 0. Entendeu? Esse carinha é repetido aqui, ó. Ele não fica 0 nessa multiplicação aqui. É porque é 0 0 fatorial. E 0 fatorial é 1. Vamos entrar mais para frente, mas aí aqui é melhor vocês, para a gente não perder tempo aqui nesse... Não que seja uma perda de tempo, é só por causa do conteúdo da aula. Procurem lá no livro... Agora eu não sei se está em cálculo, deixa eu ver, naquele livro que a gente... Seria uma regra para não zerar todos os outros fatoriais. Isso mesmo, a gente começa a concluir, né? Porque se o fatorial de 0 fosse 0, você não conseguiria calcular o fatorial. Então, a regra o fatorial de 0 é 1, que daí você consegue calcular os outros fatoriais, né? Esse contexto aí. Se eu não me engano, aqui uma dica, tá? Aqui no livro do Cormen, tá lá no SIGA. O que foi colocado aí? Aqui ele tem algumas coisas sobre matemática. Aqui nos apêndices, ó. Aqui no apêndice, fundamentos de matemática. Ó, é muito interessante vocês lerem isso daqui. É uma leitura um pouco chata, mas às vezes você tira uma dúvida, né? Do funcionamento do somatório, que a gente vai utilizar muito, né? O somatório... a parte matemática do somatório, né? Série aritmética, somatório clássico. Aqui você começa de um número K, iniciando de 1, vai até N, e vai somando 1 mais 2 mais 3, como se fosse um mais aqui, né? No corpo dela. E você consegue delimitar esse valor para 1 sobre 2N vezes N mais 1. Essa é a fórmula fechada desse
do somatório, tá? Fórmula fechada do somatório. E aqui tem outras, né? Todas as fórmulas fechadas, mais complexas. Eu quero ver se tem fatorial. Fatorial, função fatorial. Aqui ele já busca para a parte da... ele faz uma análise em cima do fatorial, tá? Fatoriais, ó. Aqui, ele também está lá na a notação Lace n fatorial é definida por inteiros com n maior ou igual a zero, como 1 se o n for igual a zero e 1 vezes n menos 1 fatorial se n for maior que zero. Assim, 1 vezes 2 vezes 3 até n. Um limite superior fraco para a função fatorial é esse, visto que cada um dos termos do produto do fatorial é no máximo n. A aproximação de Stirling aqui, né? Stirling. E aqui tem a fórmula fechada, a base do logaritmo natural. Bom, daí aqui já está entrando o logaritmo natural, iteração fatorial, dá para você fazer de forma iterativa. Depois a gente volta aqui nesse conteúdo, mas a gente já entendeu alguma coisa aqui. Bom, mas vamos voltar aqui. Vamos por um primeiro exemplo um pouco mais simples do que o fatorial. Vamos para o somatório, que também é uma forma de resolver classicamente com recursão. Para compreender melhor, vamos analisar o caso do somatório, onde temos um número natural, né, maior ou igual a zero, e queremos descobrir a soma de todos os números de n até zero. Então, eu vou já ter uma ideia que eu entro com um n e ele vai até zero, ele vai diminuindo, né? Então, se eu entrei com zero, é igual a zero. Se eu entrei com 1, n mais 0. Se eu entrei com 2, 2 mais 1 mais 0. Eu meio que vou decompondo o passo, né, a execução aqui do algoritmo. Então, antes de criar o algoritmo, devemos extrair 2 elementos do problema. O caso base, que eu falei para vocês, que se tornará a condição de parada. Tá? Por quê? Se não tiver condição de parada, eu tenho um loop infinito. E o passo recursivo. Então, são esses 2 pontos de uma função recursiva, de um problema recursivo que eu tenho que identificar. Vejamos algumas possíveis iterações do problema. 0 igual a 0, 1 é o n, né? Como eu já fiz, e assim por diante. 4 mais 3 mais 2 mais 1. O que aconteceu aqui? Qual seria a minha condição de parada? Quando n é o quê? 0. Então, quando o número que eu estou entrando na minha função for igual a 0, eu paro, né? No caso, eu paro, ou eu saio ou eu retorno alguma coisa, tá? Return. E esse é o primeiro caso. Mas se n for diferente de 0, o que eu faço? O que esse carinha está fazendo? Ele decrementa o n. Isso. Só que eu tenho 2 termos aqui, né? De uma certa lógica. Aplica a definição de n maior que 0. Tá, ok. Mas que definição é essa para esse meu problema aqui? O que está acontecendo aqui? Como que eu descrevo isso daqui? Esse cara é o meu n. Digamos que esse é o n, né? O n de entrada. Se o n for igual a 0, retorna 0, ou, né, no caso. Se o n, tanto faz, você pode reescrever. Se o n for igual a 1, eu retorno o n mais alguma coisa. No caso, esse alguma coisa, nesse primeiro caso, para eu chegar no 0, é isso. Escreveram ali no chat. n menos 1. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui? Daí você verifica. Só que não somente n menos 1, né? Porque se o que ele está entrando aqui seria para eu transformar isso numa função. Esse é o passo recursivo. Para eu transformar, digamos que eu estou escrevendo essa função.
para fazer isso. Eu disse que ela soma e ela recebe um n. O primeiro caso eu verifico n é igual a zero. Se for, retorna 0. Se não, então eu fiz um if aqui, né, de comparação. Else, ela faz esse caso aí. Retorna n mais... eu não boto simplesmente n menos 1. Para ser uma função recursiva, eu chamo a função soma passando o n menos 1. Porque daí ele vai ser recursivo, que é o que eu quero. Somar todos para mim. Senão ele só vai fazer uma vez. Né? Ele só vai fazer uma vez. Tô começando a entender, tô com dúvida. Vamos aqui, ó. Aqui eu deixei claro aqui nos slides. Agora tudo faz sentido. Isso mesmo. Vejamos algumas iterações. No caso do somatório, é possível identificar que para cada valor n do último elemento sempre é 0. Assim, podemos confirmar que o caso base é 0. Então, quando n for 0, é o caso base, eu tenho o mesmo valor. A minha ideia no algoritmo recursivo é chegar sempre ao caso base. Tá? O meu objetivo no algoritmo recursivo é bolar ele de alguma forma para o caso base, eu chegar ao caso base. Então, para eu chegar no caso base, eu subtraio um valor, porque se o meu n for muito grande, eu tenho que chegar a 0. Né? No caso aqui, ó, assim, temos que o somatório de um número natural n é o próprio n adicionado ao somatório do número antecessor. Então, eu não tenho somente um n menos 1, eu tenho n menos 1 mais n menos 2, né, até chegar no 0. Se eu for subtraindo um valor constante aqui, alguma hora eu vou chegar no 0. Então, logo, o nosso passo recursivo ele é definido dessa maneira, n mais a própria função n menos 1. E daí a gente fecha ela, né? Ó, aqui ela fica... E daí essa daqui é legal a gente implementar. Então, vamos aqui na aula, recursivo, aqui, vamos criar aqui nossa aula. E daí a gente pode fazer até de cabeça aqui, né? Com a ajuda de vocês. Eu vou criar o nosso primeiro algoritmo aqui. Opa, desculpa. Chamado soma.c. Include o nosso std io.h int main padrãozinho, né? Return 0. E daí, digamos que eu vou declarar um n aqui, né? O nosso n, ele vai começar eu vou botar 4, né? Para a gente ver a somatória. Aí eu vou chamar uma função, soma, que vai imprimir... Não, vou fazer melhor. Eu vou imprimir logo o retorno dessa função. Printf porcentagem d, vírgula, chama uma função soma que passa o nosso n ali, né, para a gente manter o padrão. E aqui eu dou um printf por a linha final aqui. O que ele faz aqui? Tanto faz. E vamos fazer essa função recursiva. Então, nossa primeira função recursiva vai ser para esse problema, que recebe um n. O que a gente fez o que a gente viu? Normalmente, uma função recursiva começa pelo caso base, pela condição de parada, né? Qual é a condição de parada do nosso problema ali? Se o n for igual a 0, ele pede até aqui para botar na mesma linha, eu retorno 0. Essa é a minha condição de parada, tá? Se não, eu retorno o n mais
chama a própria função n menos... Ele até já dá uma dica aqui para mim, né? n menos 1. O que ele está dando? Como eu estou fazendo um retorno de um inteiro, não pode ser void. É isso que ele está dando de erro. Então, eu vou retornar um inteiro. Tá? Aí ele corrigiu para mim. Tá? Às vezes, se você não retornar nada, mas mesmo assim for uma função recursiva, pode ser void. Vamos ver se deu certo? Qual é a resposta aqui do slide para a chamada de 4? Não tem a resposta, né? Mas a gente pode fazer de cabeça. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Então, eu tenho que imprimir o número 10, tá? Vamos executar. Ó, imprimiu 10. Deu certo a nossa lógica, tá? Qualquer n que eu mandar aqui, ó. Então, se eu mandar o 5, qual ele vai imprimir? Ele vai imprimir a soma de todos os anteriores, que é 10, mais o próprio 5. Então, vai ter que ser 15, né? Vai ter que ser 15. Então, imprimiu 15. Ele é meio uma pegada fatorial, né? Mas para um problema de soma todos os números anteriores ao número que você passou, né? Quase que uma pegada fatorial, né? Muito simples de resolver. Se mudar e só colocar para ele multiplicar, ele vai fazer fatorial normal? Isso, só que qual é o caso base do zero? Não entendi. Não basta eu mudar aqui. Se você botar aqui, multiplicar e botar... Vamos deixar o soma aqui de exemplo e vamos fazer o fatorial já aqui, já para adiantar. Então, eu vou botar aqui fat de fatorial. Ele chama um fatorial e aqui eu vou chamar um fatorial, não o soma. Vou chamar o fatorial. Ah, você está falando que se ele retornar 0, vai dar 0 em tudo, né? Isso, desse jeito aqui, o que você falou, multiplica pelo retorno anterior, que é quase isso, né? Na verdade, é isso que ele está falando aqui no nosso slide aqui inicial. Essa é a condição de parada do fatorial. Vou dar uma apagada aqui, selecionar tudo. Aqui, ó, olha aqui, ó, que ele chama o fatorial, ó, n vezes n menos 1. Foi o que a gente foi feito. Só que o problema é, se eu chamar um fatorial de 5, que eu sei que é 120, se eu não me engano. 120, ó. Opa. Do jeito que está aqui, ele retornou 0. Por que retornou 0? Porque ele está multiplicando, retornando 0 no caso base. Então, no final, ele sempre vai multiplicar por 0 e vai zerar tudo. Então, por isso que o fatorial retorna do 0, retorna 1. Porque ele chega no caso final, na base, e retorna 1. Que é o que daí, tá? Aí ele vai funcionar. Eu vou dar Enter, 120. Oh, God. Estamos entendendo fatorial e entendendo como implementar, né? Recursivamente, né? E aí, aqui eu acho legal como que é o funcionamento disso na memória, tá? Eu vou fazer rapidamente, para a gente já fez, né? Mas como que é na pilha de execução, tá? Aqui é importante. Como é uma função recursiva, eu estou na soma aqui. Como que ela fica? Entrei no main, ela declarou uma variável local de número 3, no caso, né? E daí ele entrou o printf, ele também bota no main, mas eu simplifiquei. O que me importa é que ele chama a função soma. Quando ele chamou a função soma, ele mandou o n e declarou uma função no escopo local da função soma, um n aqui, tem um n valendo 3, tá? Aí ele verificou, o n é igual a 0? Não, o n é 3, então ele foi para o else. Aí, se ele foi para o else, ele retorna o n mais o n menos 1. Então, ele botou na stack o n valendo 2 e chamou a função soma novamente, tá? Aí eu não vou fazer para cada passo, mas no final das contas, ele foi para o N1 e o N0, que o N0 é o nosso caso base, né, nesse nosso exemplo. O nosso caso base do soma 0, ele entrou no if, ele não entrou mais no else.
Então, ele entrou no if e retornou 0. Olha aqui o retorno. Agora, eu não estou mais... Eu gosto de falar que você vai e volta na função recursiva. No caso aqui, eu fui. Eu fui o quê? Até o fundo, até o deep, né? Nos livros lá eles colocam... Você vai profundo na função recursiva. Vai até o caso base. Aí você começa a voltar. No retorno, você pode fazer ou não alguma coisa. No caso, ele está fazendo. Ó. Aí ele retornou 0 no primeiro retorno. E agora, o primeiro retorno, o que ele fez? Agora aqui vai ser, vocês vão entender de fato. Ele substitui nessa equação de retorno o retorno do 0. Qual é o retorno do soma 0? É 0. Então ele substituiu ali, ó. 1 mais 0. Só que, por que 1? Porque eu tô no escopo do 1 já. Entenderam? Aí ele retornou, ele alterou na equação aqui para 0 e retorna agora o 1 mais o retorno da função anterior, que foi 0. E agora e vai desalocando da memória, né? E agora ele retornou 1. Então, o soma 1 retornou para mim 1, e agora eu já estou no escopo da função soma 2. O meu n, ele está valendo 2 e vai pegar o retorno da função soma de n menos 1, que é 1, e o retorno dela vale 1. Ah, professor, agora deu uma complicada. Agora a gente está entendendo como de fato está acontecendo. Por isso que eu falei que recursão, ela não é uma coisa tão simples, mas vocês estão entendendo o passo a passo. Então ele vai pegar o retorno da função anterior, que é 1, e vai somar para retornar para o retorno 3, né, para soma 2. Né? Agora eu estou no escopo da primeira chamada da função, basicamente, onde ele pegou o retorno da função anterior. Ele faz n mais somatória de 2? Isso mesmo. Ó. A somatória de 2 é 3. Aí ele pega o n e retorna agora para o printf. Né? Retorna o quê? Retorna 6. Retorna 6. E no final, o soma n valendo 3 imprime o retorno daqueles passos que a gente fez anteriormente, que é o 6. Ah, é isso mesmo? É isso mesmo? Vamos ver aqui. Qual é o resultado do soma? 6. Salvei. Vou dar um clear e executar. 6, ó. É isso mesmo. Ó. Vamos ver aqui, ó. Naquele nosso... no passo a passo aqui. Olha aqui, ó. Quando eu entro com 3, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 0, 0. Então é 6 mesmo. A função soma já não inclui. Soma já não include? Como assim não include? Você está falando soma já na chamada de ida? Não entendi essa tua pergunta. Professor. Ela soma na volta. Não. Ah, mas a gente criou a lógica aqui. A lógica está implícita no passo. Mas já só no colocando e ele já está executando. Não sei se eu estou entendendo direito a tua dúvida. Oi. Uma pergunta meio idiota, porque provavelmente só deve ter explicado, só que eu não escutei. O que diferencia a recursão de algum comando de loop normal? Como while, for? A primeira coisa é que ele não enche a memória assim, ó. A gente fez uma função recursiva, basicamente, para somar um número de trás para frente, né? Como que a gente faria essa mesma função iterativamente, sem recursão? Dá para fazer, né? A gente já tem capacidade para fazer isso. Eu vou dizer que ela se chama
soma 2, ou soma it, tá? Eu posso fazer como um void, ou como um inteiro. Vou ver se eu preciso de inteiro ou void. Vou botar int, soma int, it, de iterativa. Ela recebe um n, e agora eu não vou fazer ela recursiva, vou fazer ela iterativa. Então, basicamente, eu tenho que retornar um valor somado final, correto? Eu vou falar que é o total, basicamente, né? Ele é igual a 0. E agora, o que eu faço? Faço um for. Eu preciso também de um iterador. O i. I igual a 0. Me ajudem aí. I até quanto? Até não. Aí aqui o i. Seria para decrementar nesse caso ou não? Eu poderia usar. Aí, no caso, qual seria o melhor? Essa lógica, o i começando de 0, eu poderia mudar essa lógica, né? I igual a n? I igual a n, boa. Se eu boto i igual a n, só que daí o i é menor que n, a minha condição de parada do meu laço não é essa, né? Porque ele nunca vai entrar no laço. Tem que ser 0, então, igual, o menor igual a 0? Menor igual a n? Segundo n. Menor igual... No caso, não menor igual, né? Igual a 0, então? Maior igual. Oxe. Só que aí ia ficar i menos menos ali, não, professor? Isso mesmo. Daí eu vou diminuir. Eita, já dei uma quebrada de cabeça, mas chegamos Pensa comigo, se eu entrar com 4 ou com 3 aqui, aí o meu i vale 3. Aí o que eu tenho que fazer no meu total aqui? Eu poderia até fazer de outra maneira. Mas o meu total, ele vai receber, ele vai ser atualizado para, no caso, o meu... Oi? Seria o i no caso aí? O i... Ah, não, né? Acho que é... Não sei. No caso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que somar, né? Total mais... É isso que eu estou fazendo, para ele poder armazenar, digamos, um valor naquele passo. Então, no primeiro passo, daí eu somo ele, vamos somar ele com i, para ver se vai dar certo aqui. No primeiro passo, o meu n está valendo 3, e ele pegou 3, ele pegou aqui, né, o total vale 0 mais 3. Aí, ele foi aí ele comparou aqui, o meu i é maior ou igual a 0? Né? Porque é 3. Decrementa ele. Aí eu vou pegar, o meu total está valendo 3 mais 2, depois 3 mais 1, depois 3 mais... tá atualizando, né? Então, tá valendo 3 mais 2, 5. O total tá valendo 5. Depois o total tá valendo 6, né? E depois o total mais 0. Aí ele sai, porque o meu i tá igual a 0 e ele parou. Acho que deu certo a nossa lógica. Aí, return. O que eu retorno? Total. Né? Então, vamos botar aqui para o soma 2. Opa, soma 2 não. Soma it, né? Vou executar. Deu certo. Imprimiu 6. Vamos ver se o 4 vai também. Quanto que dá o 4 ali no nosso? Dá 10, né? De resposta. Deu 10, tá? Então, essa é uma função iterativa. E essa mesma função, vou botar aqui para cima, a gente escreveu ela de maneira recursiva, seguindo os passos de ponto de parada, caso de parada e recursão. Aí, ó... Oi. O que eu não entendi da recursiva é que o soma, você não descreveu ela, só colocou.
Ela já vem no include? É isso que eu não entendi. Não, eu entendi o teu caso. Que horas que ela faz essa soma, né? Pois é, eu não descrevi como é que ela vai fazer a soma. Só botei. Isso, mas mais ou menos você é uma dúvida totalmente pertinente. Você vai clarear isso implementando mais funções recursivas. A função recursiva, como ela tem essa característica de retorno, ela consegue ter um valor de contexto, digamos assim. O retorno dela é como se fosse quase o total somado naquele momento. Então, ela começa a somar do final. Ó, aqui, ó, presta atenção nessa parte aqui, ó, nesse retorno aqui. Presta atenção nessa parte. Olha o valor que ele tá sendo atualizado aqui, esse return. 0, 1, 3, 6. Olha aqui a soma acontecendo. Que horas que a soma acontece? No retorno. A soma está acontecendo nessa linha, na hora do retorno. O que é um for? Ele é nada mais, nada menos do que uma função recursiva com esse retorno, tá? Eu vou botar um exemplo que vai clarear mais para a gente. Toda função recursiva você consegue emular, na verdade não é nem emulando, você consegue executar o quê? Um laço. Não foi dito lá no começo, no portal ali, quando a gente está jogando, a gente não fica num loop repetitivo, um loop infinito. O que é um laço se você não tiver um retorno? É um controle. Ele é um loop infinito. Por que o for não entrou em loop infinito? Porque esse aqui é o caso base do for, né? No final das contas. Especifica até onde ele vai, né? Você especifica até onde vai. Todo laço você tem que especificar a condição de parada. E como que é o funcionamento do laço especificamente? Não sei se vocês tinham visto isso. Ele declara esse caso como caso inicial. Aí ele entra aqui, ó. Ele não vai para cá primeiro, ele entra aqui, executa, verifica e incrementa. Então ele faz assim, ó. Deixa eu dar um print aqui e especificar o que eu quero para mostrar para vocês de fato, né, no for ali, para vocês entenderem o for de fato. Ó, aqui é a minha tela, né? Aqui o nosso for pintado. Deixa eu pegar esse carinha, botar um vermelhinho. O que eu quero falar é assim, ó. Ele entra aqui, ó, tá? Não sei se vocês tinham parado para pensar. Não é que o for ele faz assim e volta. Ele declara, entra, compara, incrementa e daí ele começa de novo, tá? Entrando no corpo, tá? Por isso que como ele incrementa esse i, ele verifica, o i chegou no igual a 0, ou senão ele ia para o i valendo -1. Em nenhum momento, na verdade, tem um momento que ele faz isso. Em algum momento o i valeu -1. Olha aqui que interessante. Quando ele somou a última vez, que ele comparou, o i é maior ou igual a 0? Não, na verdade, ele não faz o i -1, né? Ele parou aqui. Desculpa. Ele parou aqui e saiu. Porque é o caso de parada. Ele em nenhum momento o i valeu -1. Ele sempre valeu, o último caso, 0, e daí ele foi a condição de parada e ele saiu. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Dá para você. Existem uns tipos de for aqui. Eu quero. Dá para você fazer um for que o C aceita. O C aceita, por exemplo, esse for aqui, ó. For assim, ó. What? Porque esse é um for infinito, né? Que ele não tem nem critério de início, nem critério de fim, ele simplesmente fica aqui, rodando. Isso é pra quê, professor? Qual a função disso?
Isso daqui, ó, é o seguinte, deixa eu rodar aqui para vocês verem, eu estou no SomaInt, né? Ele vai imprimir, ele vai entrar aqui, depois de fazer isso, ele vai entrar aqui. Então, eu vou rodar, ó, ele ficou infinito, né? Que é o que a gente está falando. Pô, mas ele não dá um erro? Não está estourando a sua memória? É porque a minha memória é muito grande. E ele está indo embora, né? Então, é uma lógica para você ter um controle. Às vezes, você precisa resolver um problema que você quer entrar num tamanho infinito. Aí você pode fazer assim. E se você falar, não, então se eu tiver um controle aqui dentro e dizer assim, não, imprime, mas tenha um controle. Deixa eu ver. Vou botar aqui um int j aqui. Dá para fazer isso com retorno também, não dá, professor? 1000, dá para fazer com return. No meu escopo que o for está alcançando, o meu J é 1000. Então, eu posso falar para ele, cara, então J... Botando J... Só, deixa eu ver aqui uma coisa. Um teste aqui, né? Não, mas ele não vai ter controle. Deixa eu ver. Ele não tem parada. Eu declaro o meu J igual a 0 e vou botar o meu controle J igual a 1000, daí agora ele tem uma parada. E ele vai obrigar, eu tenho que incrementar, né? Ou senão o J sempre vai ser menor ou igual a 0. Então a condição eu vou ter que fazer. Ou seja, o que a gente conclui aqui? Deixa eu dar um clear aqui para vocês concluírem comigo. Esse é um for que não precisa do primeiro parâmetro, mas dos outros ele vai precisar para eu ter um controle para ele parar, ó. Daí ele parou, ele imprimiu 1000 OKs, né? Ele imprimiu 1000 OKs. Aqui, ó, ele imprimiu 1000 OKs. Ele parou. Então eu não preciso desse primeiro parâmetro. Na verdade, se vocês forem ler na documentação do for, do C, ele não precisa de alguns outros parâmetros, tá? Mas aí eu vou deixar para depois, que eu quero terminar com o struct, tá? Daí a gente completa o conteúdo. Depois vocês tiram essas outras dúvidas, mas procurem como for. Aqui no for eu posso declarar, inicializar várias variáveis, tá? Eu posso ter um conjunto de variáveis inicializadas aqui com ele, tá? Esse é outro caso de um for mais elaborado. E eu posso também ter variáveis de controle aqui, várias. Eu controlar o i e o j no mesmo escopo, tá? Até o i ser 9, sei lá. E incremento também o i++. Oh, God, eu estou acostumado com o meu forzinho básico. Não, dá para ter um for mais elaborado aqui. E vocês viram que não precisa esse primeiro passo. Não precisa, na verdade, nenhum desses critérios, só que ele entra num loop infinito, né? Então, para eu ter controle, eu preencho a segunda etapa depois do ponto e vírgula com o controle e aqui com o incremento, beleza? Show de bola, show de bola. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ah, tá. Aí, ó, aquela dúvida faz sentido, ó. Deixa eu... Esse exemplo aqui, eu vou mudar logo, tá? O exercício aqui, vê se vocês conseguem fazer de cabeça esse exercício aqui. O que ele vai imprimir aqui nessa chamada? Qual vai ser o retorno dessa função? Eu entendi, professor. Desculpa, professor, não sei ser básico. Pô, a gente acabou de fazer aqui, ela é muito semelhante. A ideia é fazer de cabeça o código, compilar ele de cabeça, né? Seria D? Não. Um chute aqui. Vamos ver aqui. Então, eu passei o 4, aí o N aqui vale 4 nessa primeira configuração, e então eu não entro aqui. Daí ele retorna 7 mais, aqui 4 menos 2, ele guardou um 7 e eu somo com o retorno do N menos 2 agora,
que vai valer 1, né? Porque ele zerou, o N veio 2, então ele só teve uma chamada. Aí eu retornei 8 na primeira chamada. Eu estou fazendo meio de cabeça aqui e somo mais um 7 aqui, né? Que é o da primeira chamada dele. Ele chamou 2 vezes. E aí aqui dá 15, né? Vocês querem fazer rapidinho esse código para ver se é isso mesmo? Então, rapidinho a gente faz. Eu vou já repetir. Vamos só implementar ela aqui. O código aqui, deixa eu só ver aqui de novo. Int fan, tá. Deixa eu fazer aqui. Eu vou pegar esse escopo aqui que já está pronto, né? Ela é chamada de fan, que o n igual a 2, ele retorna 1. É isso? Opa, igual a 0 retorna 1, desculpa. Igual a 0, ele retorna 1. E aqui ele pegou um 7 mais fan n menos 2, né? Aí é isso. Aí eu chamo o meu print da fan para 4 aqui. Então eu vou chamar o meu print aqui para 4, eu vou comentar esse código, Ctrl C para pegar logo ele e imprimir o fan do N. Vamos ver qual vai ser o retorno, a resposta. Opa, tá faltando FAT aqui, que eu chamei FAT aonde? Opa, eu não consegui... Esse cara não comentou. Não tá comentando o meu print. Vou apagar essa porcaria. Por quê? Usa asterisco, barra, pra ver se ele comenta. Era pra comentar na mesma linha, pô. Errozinho. O printf, ele tá assim, soberano aqui. Vamos pagar esse negócio aqui, então. Depois... Tá, agora vai rodar. Vamos rodar. Opa, erro de compilação. Ele tá chamando um FAT aqui perdido. Ah, tá. É porque eu chamei que ele tá chamando um FAT... Tá dando... Vamos dar uma refatorada. Depois eu deixo só o que eu quero, tá? Depois eu dou um Ctrl Z aqui e... Tava dando um erro aqui no código. Agora eu acho que vai. Acho que vai agora. Aí, ó. A resposta é 15, tá? Bom, isso daqui você teria que desenhar ali a memória para saber meio de cabeça, como a gente desenhou. Basicamente, ele chamou... Na primeira chamada, ele tem um retorno. Então, ele colocou esse 7 Deixa eu tentar desenhar aqui novamente. Aí a gente vai para outra parte aqui. A gente vai ficar hoje até meio de 15 por aí, tá? Porque a gente tem que ver tudo. Ele teve a primeira chamada. O ideal era a gente desenhar a stack aqui, né? Aí ele chamou a primeira vez. O n valendo 4 aqui... ele guardou um 7, é isso que eu quero ver para vocês. Então, ele chamou no main, né? Com N4. Aí, quando o N chegou aqui, ele chamou a função para ele valendo 2, né? E aí ele alocou aqui, é basicamente só isso que ele fez. Ele entrou recursivamente, alocou novamente o 7, mas... quando o n vale 2, ele retorna 1, né? Porque ele chamou 2 vezes. Então, ele chamou o n novamente aqui, ó, para 0. Então, F0, aí sim ele vai começar a retornar, que ele transformou esse cara em... Daí eu vou botar aqui o retorno da função. F de 0 é 1. Aí o retorno de F de 2 vai ser 8. E daí o retorno de F de 4 vai ser 15. Falei para vocês, recursão
Não é tão simples de entender olhando e facilmente, mas vocês vão entender quais são os retornos, desenhando a stack e tudo mais, tá? Beleza? Vocês poderiam se confundir que, então ele somou mais um 7 quando ele chamou o 0. Não, porque ele cai nesse caso. Ele meio que, tá? Ele ainda alocou ali o F0, mas o retorno foi 1 para esse caso aqui, né? Uma coisa interessante de ver aqui, ó, é como ele fica. Basicamente é assim, ó. Só para uma certa... Como é a execução na memória. Ele chamou, aí ele caiu nesse caso. Ele vai montando tipo uma equação de retorno, tá? Return 7 mais. 7 mais o quê? Fan 2, né? Aí, o fan 2, ele, na verdade, ele é um quê? Um 7 mais o fan 0, né? O fan 0. Porque 2 menos 1 é 0. E o fan 0 cai naquele caso ali do 1. Então, o fan 1 na verdade, retorna 1. Ele tudo, no final das contas, ele fica meio que uma equação. Aí, quando tu resolve essa equação, ele deu 15. Talvez assim, eu acho que ficou mais fácil em forma de equação. Só que você tem que só se ligar que ele meio que está dentro de cada um desses, da chamada da função, ele tem uma equação aqui dentro, ó, né? 7 mais equação 0. Aí a equação aqui dentro é return 1. Né? Aí você vai fazendo. Aí você, talvez aqui fica um pouquinho pior de entender, mas é isso. Ele vai entrando, meio que encadeando dentro de uma equação os retornos. Beleza. Só uma coisa que depois na outra aula eu vou colocar o exemplo eu tinha colocado aqui um exemplo, talvez um outro exemplo. Tá aqui, o exemplo do A de 10, que a gente vai entender direitinho que a recursão, no final das contas, ela é um laço, né? Aí aqui, um outro conceito sobre recursão é recursão de cauda, tá? É um conceito importante que saibam, e basicamente é assim. Quando a última coisa que você faz no seu return é a própria função recursiva, ela é chamada de recursão de cauda. Quando você tem alguma outra equação, uma outra operação, que a operação de recursão não seja a última, ela é uma recursão que não é de cauda, tá? As funções que a gente implementou até agora, elas são funções que não são função recursiva de cauda, elas são função recursiva que não é de cauda, tá? Função recursivas de cauda seria isso, tá? É um conceito. Depois vocês leem e veem alguns exemplos, tá? Mas tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Aí, então, a grande vantagem da recursividade é o fato de gerar uma redução do tamanho do algoritmo, permitindo descrevê-lo de forma mais clara e concisa. Porém, todo cuidado é pouco ao se fazer módulos recursivos. Nem todo problema precisa ser resolvido por recursão. Se o problema for muito fundo, pode ser que ele chame muitas vezes recursivamente e ocupe muita memória, tá? Porém, seguindo os passos vistos até aqui, você não terá grandes problemas. Como disse esse L. Peter Daut aí, iterar é humano, fazer recursão é divino, tá? Essa é uma frasinha legal que ele fez. Esse cara aqui, ele criou o conceito lá do Pascal, Pascal alguma coisa, ele é criador de linguagens de programação, tá? Beleza, sobre recursão, isso. Esse cara aí não deve dormir, não. Os caras que criaram as linguagens, eles são realmente foda, porque eles têm uma base matemática muito forte, né? Vamos para a terceira parte da aula, em 9 minutos. Structs e enumerations.
E para melhorar, ela é um material em inglês, tá? Vocês não vão entender tudo isso daqui agora. Eu vou precisar que vocês leiam esse material em casa, tá? Mas, basicamente, o que são structs em C? Os arrays... Structs são arrays que... Desculpa. Arrays ou vetores, como a gente viu até agora, eles só armazenam um tipo de dado, né? A gente viu um vetor de inteiro, um vetor de char, um vetor de float. Mas, muitas vezes, é necessário agrupar informação de diferentes tipos de dados. Um exemplo é uma lista de material de produto. Por exemplo, a lista tipicamente inclui o nome de cada item e um número, né? A dimensão seria o peso ou o valor, o custo. C e C++ suporta data structures que são armazenados combinando caracteres, inteiros, floats, ponteiros e numerals como tipo de dados. Então, você pode juntar structs combinando inteiros, float, como cada tipo de dados compostos, tá? Então, a struct é chamada no Pascal tem o registro, né? São como isso, semelhante a dicionários no Python. Isso, porque no Python também tem essa restrição, né? Entre vetor de tipos diferentes. Para ser um vetor de tipos diferente, é um dicionário, né? Lá tem o próprio array, que é um vetor de tipos iguais. No JavaScript, é um pouco mais flexível ainda. Você declara os vetores, que eles podem até ser de tipos diferentes, como vetor, tá? Ele é bem aberto. Mas você tem o object, assim, o tipo objeto, que ele pode botar qualquer coisa lá dentro dele, né? Então, calma que vocês vão ter resolver essas dúvidas. Então, o struct é derivado do tipo de dado composto por números e por toda ou qualquer uma dos tipos fundamentais de tipos de dados, né, que a gente viu naquela aula. Então, uma única struct pode armazenar dados de um único objeto e um array de structs pode armazenar dados de vários objetos. Então, você pode ter um vetor de structs, tá? Então, você cria a sua struct com dados de um estudante da UFRR, que você coloca lá nome, matrícula e média lá do nosso histórico lá, tem um nomezinho a média, né? Sei lá, esqueci. Botar assim, média do histórico, que seria uma nota de média. Então, esses três campos, um é float, um é vetor de char e o outro é um inteiro. Você engloba esses caras como um aluno, né? E esse cara no C é uma struct, é uma estrutura. Struct, tá? E essa struct pode ser declarada como uma variável. Oh my God, isso. Você bota assim, struct aluno A1. Aí você reservou na memória espaço para armazenar para o A1 todos esses três dados. Tá? Tipo Java, professor. Isso, o Java é baseado em C. Não sei se falaram isso quando vocês estudaram Java. Ele fala assim, Java é uma linguagem derivada do C. Ó. Java... Então tem tudo isso aí também, né? Tipo de meio que orientar o objeto e tudo mais. Dá, só que calma. Ó, a linguagem Java é derivada da sintaxe da linguagem C++. Aí a linguagem C++, deixa eu abrir até outro, linguagem C++ é derivada do, daí você vai completar para mim, do C. Então,
O C é o avô do Java. O pai do Java é o C++. Entenderam? Só que algumas coisas do C o Java herdou. Aí você pode falar, então dá para programar em orientação, no paradigma orientado ao objeto no C? Não. Você, para fazer isso, você implementa em C++. Tá? Por isso que o C++ existe. Ele é uma evolução do C para você utilizar a orientação ao objeto, herança, tudo que a orientação ao objeto tem. Aí ele facilita isso, ele traz o que a gente chama de struct aqui no C, talvez confunda a cabeça de vocês. Quando vocês forem estudar C++, ele chama de classe, tá? Igual do Java daí, né? Que daí você pode implementar variáveis e, além de variáveis, você pode implementar o quê? Funções. Então, você, num objeto, você encapsula variáveis, né, daquele objeto e métodos. Não é isso que é o padrão de um objeto? Só que aqui no C, você, até que se forçando muito, você consegue botar uma função numa struct. Mas é um quebra-cabeça do diabo que não é indicado. Então, o ideal é trabalhar com struct somente na ideia de variáveis, né? Pode ter outras structs que você vai encadeando, mas quer ver? Eu até botei um exemplinho de struct com função. Eu tô parecendo aquele... Eu falei isso até com uma forma meio empolgada, mas eu só quero que vocês olhem. Não implementem, senão vai confundir. Func.c. Aí eu vou pegar o meu código aqui que eu implementei. Aqui, ó, struct func. Era melhor eu copiar e colar esse cara aqui, né? Então, eu vou apagar aqui a ponto 3, né? Então, dá para eu copiar aqui na aula. Vou botar aqui que ele já aparece aqui. Eu deleto esse anterior e abro esse. Ó, daí a função... Ó, esse aqui é uma função... É uma struct com função. Eu declarei a struct... Essa aqui é um método que é utilizado mais para frente, quase como um paradigma funcional mesmo. Declarei uma função, atribuí o endereço de memória dessa função para a minha struct, que eu aloquei a memória, né, meio que dinamicamente, e eu tenho agora acesso ao hello some function que retorna 0 ou faz qualquer coisa, tá? Ou agora sim vocês quebraram a cabeça. Depois a gente olha isso. Vamos ver com calma, tá? Vamos ver a struct padrão. E daí tem os exemplos aqui para vocês executarem, tá? Então, primeiramente, como declarar a struct. Chama um nomezinho struct, meu exemplo aqui no caso, com os dados, ponto e vírgula, não esquecer para cada, e aí você declara ela, você chama ela my name is called a struct tag. Esse aqui é a tag da struct, né? E reverse space. Bom, aí aqui você pode renomear a struct com outro nomezinho. Normalmente você vê isso também, tá? Tem essas duas formas clássicas de fazer. Eu gosto de usar uma forma única, que eu vou já mostrar para vocês, usando o typedef. O que é o typedef? Na linguagem C, ela provê a facilidade de chamar o typedef para criar sinônimos para dados previamente definidos, tipos de dados previamente definidos. Você pode meio que renomear tipos de dados, né? Ou criar os seus próprios tipos. Por exemplo, na declaração typedef int length, que ele chama aqui, faz com que o nome length seja sinônimo ou um apelido, né, alias, para o tipo de dado int. Então, se você quiser fazer isso, você tem a opção agora de fazer assim, o tipo de dado chamado length pode agora ser usado nas declarações como alternativa, né, para o dado int, que pode ser usado assim, length a, daí abclen, ele são, ou um vetor, são inteiros,
Tá? É isso. Você cria um outro dado com dados clássicos. Isso daqui, onde você pode encontrar isso? Bem aqui assim, em códigos que na função, no C, não tem variável booleana, né? Aí você pode renomear, então você pode assim fazer assim, type f do tipo int, mas aqui não vai dar booleano, né? É bol. O ideal não é esse bom que eu queria. Aí você pode declarar uma função aqui dentro como booleano. True recebe 0, entendeu? E false recebe, na verdade, true recebe 1 e false recebe 0. Você define, aí você usa essas palavras. Bom, não sei se vocês entenderam. Bom, continuando. Estou ficando um pouco cansado já, estou falando há 4 horas. Você pode combinar typedef com struct, é o jeito melhor que eu vejo de declarar uma struct, tá? Aí vocês dão uma olhada aqui nesse slide. Você chama typedef struct, o conteúdo da struct e o nome dela. Aí você pode só declarar ela assim. Some struct, pega esse nomezinho aqui e declara uma variável. Você vai estar criando uma variável composta, né? Uma variável com vários campos. Aí, para você acessar esses membros da struct, você chama a struct ponto letra. Qual é a diferença? Existem 2 maneiras de você acessar. Se você só declarar ela como um tipo variável mesmo, assim, você usa ela assim, com ponto. Ou você pode declarar um ponteiro para essa variável, para essa struct, e daí você atribui, né? O valor desse ponteiro é o endereço de memória de MyStruct, tá? Olha aqui, ó, a gente sabe o que é isso tudo aqui. Estou declarando uma variável que recebe como valor o endereço de memória da struct. Aí você usa a setinha, tá? Então você usa o ponteiro seta para acessar os membros. Ou você pode usar parênteses com ponto com esse operador. Isso daqui é só uma forma de fazer a mesma coisa, tá? Professor, tá ficando muita coisa. Calma, a gente está terminando. Aqui um exemplo, ó, declarou 2 structs, uma de pessoa, outra de identidade, e daí na pessoa tem o ID e o GPA, que é uma nota, na identidade tem um nome, e aí, ó, aqui uma coisa interessante, você pode ter struct personal dentro de outro struct, tá? A gente vai utilizar muito isso daqui lá para frente, tá? Então, você pode ter struct você pode ter struct do mesmo tipo dentro do mesmo tipo, porque como ele vai lendo de cima para baixo, ele já identificou que isso daqui é uma struct, tá? A gente vai ver esses exemplos. Aí dê uma olhada mais para frente. Aí eu vou deixar para vocês lerem, tá? Que já passou o nosso tempo. Union é semelhante a uma struct, só que de um tipo não é muito utilizado, tá? Mas existe. Você pode ter um tipo pequeno aqui com 2 campos. Aí você chama ele, ó, usando ponto. Então ele foi declarado, esse union, ele funciona como ele declarou union status level, que union status é o meu tipo de união, level é a minha variável. Aí ele declarou, esse cara, eu tenho acesso a ranking e DAG. Então eu chamo esse meu personal com o campo .level, .rank e .dag. Então, ó, aqui, ó, está student level rank, porque ele redeclarou a pessoa aqui, nossa, ele vai botando uma coisa dentro da outra e dá uma confundida, mas student level.rank. Depois dê uma olhada, executem esses
esses códigos, e vocês vão conseguir ter uma pequena noção. Enumeration é uma outra coisa que existe para você enumerar campos com nomes e atribuir ele a valores, tá? Basicamente, você chama assim, ó, enum days. Quais são os dias da semana? Aí você abre chave e bota segunda, terça, na verdade, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí você acessa isso por números de posição dele, tá? Então, esse cara vai retornar para mim uma posição, um número, e ele me retorna esse nome. Eu chamo ele como número e ele me retorna nome, tá? Daí façam esses testes. É basicamente isso que ele fala. Enumeration is a user-defined data type. It's defined using a keyword enum and the syntax name. The tag name não é utilizada diretamente. O nome é the brace of symbolic constants that take a integer value from 0 through n. Então, você creates three constants. Red é assinado como valor 0, yellow como 1 e green como 2. E daí você usa colors 0. Ele vai vir red. Colors 2 vai vir green. É isso, tá? Ou ao contrário, tá? Bom, faça esses testes. Vimos bastante coisa. Vou parar a aula aqui, a gravação. Agora nós estamos prontos